Tem uma frase que é o seguinte: as suas escolhas mudam de acordo com o seu conhecimento. Então você, empreendedor, escute aqui o alerta do professor Baroni. Crie governança. Esse mercado, ele não é uma opção. Talvez ele vire a única fonte de capital para você poder desenvolver seus projetos. Então comece a trabalhar agora. Não tem muito sentido de se falar em tributação de um veículo de investimento, ou de veículos de investimento, que financiam 3 setores no Brasil que são pujantes. E aí eu te pergunto, o empresário que não olhar para isso, ele também vai chegar atrasado. Então é latente essa comunicação. Olá, seja bem-vindo ao Conexões, podcast que conecta o mercado financeiro e a economia real. Eu sou Arthur Carneiro e vou ter a oportunidade de conversar com investidores, gestores, empresários e empreendedores, aqueles que fazem a economia girar e o Brasil crescer. Se conecte com a gente, entenda como as conexões aceleram os investimentos. Hoje, eu vim para Goiânia para ter uma aula. Vou falar com o professor Baroni. Muito obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente, abrir bastante informação sobre o mundo do mercado imobiliário, trazer informação dos dois lados. Então você dá aula para quem está lá empreendendo, do outro lado explica todo dia na internet para o investidor que quer alocar. Acho que vai ser um papo super produtivo para você entender um pouquinho mais desse mercado. Legal, obrigado, agradeço também o convite e conexão direto para Goiânia, né? Então, nada mais Goiânia conexão, então é isso aí. Então a ideia é realmente a gente bater um papo, estou aqui à disposição, vamos falar de mercado, vamos falar de desenvolvimento de mercado, fundo de recebível, como é que tudo isso se encaixa, vamos falar também sobre o outro lado, né, de quem origina, de como é que tudo isso é buscado, afinal de contas eu dou aula, como você colocou, numa pós-graduação, num curso justamente de incorporações imobiliárias e que os alunos eles vêm do Brasil todo aí. Então a gente tem muita coisa para compartilhar. Excelente. Professor, Sim. Aula 1. Quero investir no fundo. Como é que eu começo a entender qual fundo eu devo investir, quais análises eu devo fazer para fazer o meu primeiro aporte no mercado imobiliário? É uma pergunta interessante, né? Então, assim, eu sempre falo que para começar a investir não tem uma receita de bolo 100% pronta. Eu acho que a gente tem, assim, alguns caminhos a serem tomados e alguns investidores vão trilhando por esses caminhos em velocidades diferentes, em ritmos diferentes, né? Eu sempre acho que tudo deve começar com a leitura. Porque se você lê os conceitos, entender os conceitos, hoje nós temos poucos livros, mas temos alguns que pode ajudar, né? Eu tenho 2 livros escritos, né? Tem o livro do André Bassi também, que fala sobre introdução de fundos imobiliários, tem um livro de princípios de análise com o Rony Mendes, né? Eu tenho esses 2 livros, que é o 101 Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários e o Guia Suno Fundos Imobiliários. Mas também tem outros, enfim, e-books, isso aí eu acho que o mais importante é começar pela leitura. Por quê? Porque as pessoas, elas intuitivamente já querem começar aplicando. Só que elas não entendem muito bem os conceitos. Então essa leitura, eu acho que ela não vai demorar muito mais do que 2 a 3 meses, que seja 4 meses. Eu acho que é uma boa forma de você já entender bem os conceitos, poder tirar dúvidas, e aí sim você já vai para o próximo degrau, que é buscando conhecimento na internet. E aí você vai se deparar com muitas pessoas que produzem conteúdo voltado para fundos imobiliários, até porque estudos aí comprovaram recentemente da Ambima que o fundo imobiliário é um dos assuntos que mais engaja. Né? Salvo engano, o segundo tema que mais engaja na internet. Então tem muita gente que fala de fundo imobiliário. Antigamente era escasso, hoje tem muita gente. Por outro lado, você vai ter que encontrar aquela pessoa que talvez traz o conteúdo de uma maneira mais leve, mais didática, que possa realmente associar aquele conhecimento que você estudou nos livros com aquilo que é feito na prática. Bom, dito isso, nós temos agora uma outra fase, que é quando você começa a se interessar pelos gestores, quem cuida do dinheiro. Hoje tem webcasts, hoje tem lives, tem várias formas de você pesquisar sobre os gestores, principalmente aqueles que já são um pouco mais conhecidos dentro do mercado, a pessoa começa a se interessar pelo tema, começa a estudar. Veja como é que tudo isso pode acontecer simultaneamente. Você pode estar lendo um livro, você pode estar fazendo um curso, você pode estar pesquisando, eventualmente, alguma pessoa que produz na internet. Então, não precisa ser tão sequencial, pode ser concomitante. Né? E aí, claro, que você tem hoje researches, que eu sempre falo que a vantagem da research hoje não é nem a carteira recomendada como as pessoas acham que é. O mais importante da research é que você está tendo uma bússola
de fundos cobertos ou fundos recomendados, que para o investidor iniciante é um ponto de partida, porque em geral, via de regra, esses fundos são mais populares, são fundos mais consolidados, então são teses mais conhecidas, né, já mais testadas no mercado. E aí o investidor que está iniciando, ele consegue ter esse ponto de partida. Né? E aí eu acho que um outro ponto, esse um pouco mais difícil, mas quem puder fazer vai ser ótimo. Eu fiz isso lá no passado, que é visitar. Visitar imóveis, visitar gestores. Baroni, é difícil porque eu não moro em São Paulo. Se realmente for muito difícil, tenta pelo menos passear pelo Google Maps nos imóveis, tenta pesquisar um pouquinho de como é, o que estão falando sobre um shopping A, B ou C, o que os funcionários falam daquela empresa onde tem aquele galpão logístico. É uma pesquisa em que você vai entender, da mesma forma quando a gente vai comprar um apartamento, a gente conversa com a vizinhança, vai lá conversar com o síndico, vai entender o que é aquele prédio. Eu acho que o fundo imobiliário tem que ser a mesma coisa. Agora, repare, tudo isso que eu falei envolve uma certa dedicação, uma certa vontade. O grande problema que eu vejo é que existe uma assimetria muito grande entre o nível educacional dos brasileiros que estão historicamente acostumados a investir em ativos de renda fixa tradicional. Então, é aquele investidor do CDB, da LCI, do Tesouro Direto. Da poupança. Da poupança. Afinal de contas, a poupança tem R$1 trilhão em poupança até hoje, ou próximo disso. Então, esse é o investidor que desemboca no mercado de fundos imobiliários. E aí ele vem muito assimétrico do ponto de vista de expectativa, de informação basilar. E aí, de premissas, com falhas de premissas. E aí é onde o investidor ele acaba tendo que, na hora que ele já entrou em campo, é aí que ele vai estudar. Né? Na hora que ele já está ali investindo, é aí que ele vai estudar. Pode acontecer de ter alguns dissabores pelo caminho, por isso que é sempre importante começar dessa forma. E Baroni, eu que comecei e estou sentindo que tem falha alguma coisa. Nunca é tarde para você correr atrás de algum desses pilares que ficaram fragilizados. Né? Porque o produto fundo imobiliário, ele é fundo imobiliário. As pessoas querem ficar comparando o tempo todo. Quer comparar com o CDI, quer comparar com a NTNB, quer comparar com as ações, quer comparar com o mercado internacional, com proteção de ouro, dólar e moeda virtual e por aí vai. E esquece de estudar aquilo que é o fundo imobiliário. Quer comparar diretamente com o imóvel, são produtos diferentes. Né? Então, repare que eu falei várias coisas aqui que pode acontecer de maneira concomitante, vai se misturar. Às vezes, se você tiver um amigo, uma pessoa que já tem um pouco mais de estrada e quilometragem, pode te ajudar nisso, pode acelerar algumas dessas fases. Mas pela minha experiência, com um pouco de dedicação, bom senso e disciplina, eu diria que hoje 6 meses é um bom tempo para a pessoa estar pronta para começar os seus investimentos. E a última fase é o que eu chamo de carteira teórica. No curso dessa construção de conhecimento, vai montando uma carteira teórica. Hipoteticamente, se eu fosse investir, quais seriam os 10, 15, 20 fundos que eu investiria? E aí você vai entendendo que depois fica muito mais fácil você apertar o botão e começar a comprar do que comprar para depois estudar, o que a grande maioria das pessoas, infelizmente, acaba fazendo e gera muita assimetria informacional, gera muita assimetria de expectativas. O que eu vejo muita gente fazendo como primeira análise é qual foi o retorno desse fundo nos últimos meses ou no último ano. E acaba escolhendo aquele que tem maior dividend yield e aloca nesse fundo. Muitas vezes sem entender qual é o risco que está envolvido. Como é que você enxerga essa análise de retornos simplesmente? E outra coisa que a gente percebeu, principalmente nos fundos imobiliários, é que tem muita gente que coloca outro pilar também na perspectiva, que é a previsibilidade. Eu quero aquele que sempre pagou a mesma coisa ao longo de um período maior. Como é que você enxerga essa análise mais simples e o que você tem de recomendação para quem começou por esse caminho? O investidor brasileiro ele é taxeiro, né? Porque isso que essa história do qual que paga mais, você vê isso acontecendo na renda fixa. A gente teve caso aí recente, né? De justamente aquele CDB que remunera muito mais que os outros, e as pessoas buscam esse tipo de investimento. Então, só que no fundo imobiliário não tem FGC, né? Exato, exatamente. Então, essa busca constante por qual paga mais é um pilar só da situação, né? Você tem o risco, o retorno e a liquidez, que são os três pilares que sustentam qualquer tipo de investimento. Mas o ponto vamos ser bem objetivo aqui, como é também que o investidor vai conseguir mensurar todos os riscos de um fundo imobiliário?
Não é tão simples assim. Uhum. Por isso que eu falo que a aproximação com a gestão, você vai entendendo o perfil da gestão, como é que aquele gestor gosta de estruturar as operações, como é que é o histórico. Você falou, né? O rendimento sendo pago todos os meses. Eu vou até colocar um pouco de tempero nessa questão, né? Vai ser difícil também encontrar um fundo de recebível, um fundo de papel, que vai pagar sempre a mesma coisa todos os meses. Porque vai ter, às vezes ele é indexado a CDI, às vezes ele é indexado à inflação, então vai ter uma certa volatilidade. Mas o quanto essa volatilidade ela é normal e saudável e esperada, e o quanto é realmente algum evento de crédito, alguma coisa que aconteceu. Então, para o investidor iniciante, é mais difícil. E quando ele começa por isso, ele colocou o dinheiro para depois estudar. E aí o que acontece? Dificilmente esse investidor vai assumir que foi uma falha de análise inicial ou que ele estava desalinhado do ponto de vista de expectativa, de premissas e por aí vai. Esse é um ponto que agora eu preciso colocar muito mais o chapéu de professor do que de analista, a gente fala isso para as pessoas de uma maneira recorrente e esse erro persiste desde sempre. E na minha visão, possivelmente sempre existirá. Porque isso está na natureza humana de buscar sempre esse posicionamento mais vantajoso. E às vezes um posicionamento mais conservador, um posicionamento mais maduro, mais sereno, né? Ele é raro de ter já implícito isso dentro dos investidores. Às vezes ele tem que passar por um ciclo de erros e de alocações equivocadas para depois ele fazer a tarefa de casa e voltar. Não raro nós vamos encontrar exemplos desse. Nós vamos encontrar várias pessoas que investiram ou só pelo dividendo e tomaram um risco maior do que deveria, aí acontece alguma coisa, aí ele volta para a prancheta, aí sim ele vai estudar, e aí sim ele vai entender, falar assim, agora eu entendi, aí ele chama esse erro de custo de aprendizado. Se a gente trouxer aqui 10 investidores, talvez 9, para não dizer 10, vão ter tido experiências como essas no passado. E até aí tudo bem. Eu só acho que não custa nada o investidor, pelo menos, ter um pouco de disciplina, de ter algum estudo inicial. Por quê? Porque um fundo imobiliário, como você falou, é um produto estruturado, não tem um fundo garantidor de crédito, ele é negociado na bolsa, ele tem uma mecânica diferente, ele não é o taxeiro que você liga para o gerente e fala quanto é que está pagando essa LCI. Essa daqui está pagando um pouquinho mais, então eu quero aquela. Não, essa aqui tem um vencimento de 1 ano depois, então paga um pouquinho mais, eu quero essa. Essa negociação de taxa e vencimento é uma coisa que está implícita no investidor brasileiro médio. Se você conversar com os investidores milionários, grandes, investidores de todos os portes, de diversos bancos, inclusive privates, essa é uma conversa recorrente. Se a gente trouxer aqui agora um private banker para falar, ele vai falar que o cliente dele vendeu uma fazenda e entrou um recurso milionário e ele está negociando uma taxa. É normal isso, não estou dizendo que está errado. Só que quando você vai para um fundo imobiliário, não é esse tipo de negociação que se faz. É um outro tipo de análise, ela é muito mais 360, né? Ela tem que ponderar outras coisas. E o investidor que está começando, se ele não tiver essa experiência de entender quem está cuidando do dinheiro dele e fizer uma análise minimamente diligente, ele pode estar se expondo a riscos que talvez nem ele saiba. E aí é onde as coisas começam a se desnivelar do ponto de vista de expectativa. E como eu falei, fundo imobiliário é um produto muito engajado na internet, a internet somatiza tudo isso. Sem dúvida. Sem dúvida. E isso aí vai para o preço, isso aí impacta o psicológico do investidor, o comportamento do investidor. Esse psicológico, ele gera uma volatilidade muito grande. Sim. Então, às vezes, você tem cotas que ficam muito baratas e podem surgir como uma oportunidade de investimento. Mas, às vezes, tem um motivo para ela estar barata. Como é que você acha que pode ser a análise do investidor para aqui eu tenho uma oportunidade ou aqui existe um risco efetivo que o mercado precificou de forma adequada? Legal. Voltamos no entendimento do investidor, né? Então, assim, vamos perguntar para 2.800.000 investidores, quantos deles abrem recorrentemente um relatório gerencial? Eu gostaria de ter números como esse, mas eu suspeito que eu ficaria talvez um pouquinho preocupado e decepcionado. Você sabe por que eu digo isso? Porque às vezes você tem um cliente que chegou até uma research. Eu acho que, veja, um cliente que já chegou até uma research, possivelmente esse cliente já se interessou muito por esse investimento. E não raro encontramos clientes já dentro de uma base da research que não acompanha aquilo que já está lá, já, vamos chamar assim, destrinchado, mastigado, resumido, objetivamente na palma da mão dele lá no celular. Às vezes essa resposta está dentro do relatório gerencial. Às vezes está dentro do relatório gerencial, mas às vezes o relatório gerencial tem 15, 20 páginas, a gente já transformou isso em meia dúzia de parágrafos e nem assim ele foi capaz de ler. Então, qual é o problema, Arthur? O problema é que talvez seja utópico o que eu vou dizer.
talvez eu esteja aqui sendo até, eu diria, idealista, infantil de pensar que todos os investidores vão investir com total pleno nível de consciência. Mas, por outro lado, é o meu dever, é o meu trabalho, é a minha vontade interna, e essa vontade ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora, de tentar fazer aquilo que tiver ao meu alcance, para que se eu conseguir ir, mesmo que devagarinho, modificando a forma das pessoas investirem, tendo um pouquinho mais de cuidado, mesmo sabendo que com todos os cuidados, com todas as diligências, ainda o erro vai ser natural, mas que pelo menos a gente consiga dar uma qualidade de vida para esse investidor. Eu falo que o nosso trabalho, ele é realmente um trabalho que envolve um certo idealismo, por que não dizer, né? Mas eu não queria colocar dessa forma, eu queria colocar num sentido assim onde você entende que o trabalho profissional, ele tem um propósito pessoal também, de querer transformar de alguma forma a vida das pessoas. Eu acho que seja lá quem estiver nos ouvindo, que estiver trabalhando em qualquer área, né? Eu vou dar um exemplo pessoal, eu acho que vale aqui, como é um podcast, vale dar um exemplo pessoal. O meu menino tem muita dificuldade o meu mais novo, ele tem muita dificuldade para tirar sangue, né? Então, na hora de tirar sangue, realmente é sofrível, dói na gente, dói na gente. E eu tive uma experiência com um rapaz que a gente foi tirar sangue, não conseguimos tirar sangue, porque ele ficou muito nervoso mesmo, a gente teve que recuar. Aí a médica insistiu, falou assim, olha, precisa. A gente voltou, conseguimos tirar um pouco de sangue, mas não conseguimos tirar todos os tubos, depois tivemos que fazer uma recoleta, enfim, só para você ter ideia dessa saga. Mas se você vê o carinho que o rapaz, o atendente teve com ele, eu falo que isso transcende a profissão dele. Porque ele colocou a profissão, mas ele também colocou um propósito ali de ajudar. Então, aquilo ali a gente sentiu, tanto eu quanto ele, que somos... Ele também é pai. E quando a gente conseguiu a última, que foi agora essa semana, o meu filho super, assim, muito mais tranquilo, conseguimos ali, né, vencemos aquele medo, e o profissional, né, numa felicidade incrível. Então, isso eu acho muito fantástico, porque ele transbordou a profissão dele foi para o propósito. Então, eu acho que isso é algo que a gente faz. Então, quando eu vou falar na internet, quando eu vou tentar explicar para alguém sobre esse caminho do investidor, a gente quer realmente que as pessoas vão por esse caminho, mesmo sabendo que a gente pode ter um fracasso aqui, outro ali, e a gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que saber absorver isso, entender que é um jogo de vitórias e de pequenas derrotas. É um processo. É um processo e o importante é que a gente amanhã esteja melhor do que hoje. E por que o investidor tem essa dificuldade? Porque ele está acostumado a comprar um ativo de renda fixa pós-fixada, que todo dia no celular anda um pouquinho para cima, e qualquer coisa que foge disso para ele é uma grande frustração, ao ponto de talvez perder uma grande oportunidade, respondendo a sua pergunta, de não enxergar essa oportunidade, ou por uma deficiência técnica, ou por uma deficiência de entendimento de produto. E, por outro lado, um certo receio, medo, por que não dizer? Porque ele também não sabe se aquela queda ela é justificado ou não, se tem alguma coisa ali por detrás. E aí eu queria já, se você me permitir, por favor, eu já queria dizer também que os gestores também têm que fazer uma meia-culpa. Porque eu acompanho o mercado de fundo imobiliário há quase 15 anos. Né? E quando eu comecei a investir, não se falava em fundo de papel. Tinha alguma coisa aqui, outra ali, mas se eu tivesse que dar um número aqui agora de cabeça, seria alguma coisa entre 2% e 3% e também 2, 3 fundos. Acontece que o tempo foi passando, então de 2010, 11 ali, 9, 10, 11, quando eu comecei mais ou menos nessa época, até mais ou menos 2015, 16, o mercado de fundo de papel ele foi crescendo bem lentamente. E quando a gente teve aquela queda de juros, que os juros se aceleraram e nós tivemos aquela alta dos fundos imobiliários de 2015, 16 até 19, foi onde a gente teve muitos fundos de papel vindo ao mercado. E nós tivemos muitos gestores que abriram suas próprias gestoras, ou por dissidência de gestores maiores, ou porque realmente profissionais querendo entrar nesse meio de fundos imobiliários, que era algo que realmente estava chamando a atenção de muita gente. A gente ficou muito tempo ali com 89, 90 mil investidores, e de repente esse número começou a crescer, e muita gente quis embarcar profissionalmente nisso. Ok, até aí tudo bem, é legítimo, não tem nada de errado. Só que existia uma deficiência muito grande do ponto de vista informacional. E eu me lembro como se fosse hoje, de inclusive ir a São Paulo e conversar com vários gestores, isso tudo lá em meados de 15, 16. E falar, gente, o relatório de um fundo de papel hoje, que já estava começando
começando a ganhar cor, ele é muito limitado. A gente não consegue saber o que tem ali dentro. E eu percebi naquele momento que vários gestores começaram a melhorar bastante a qualidade dos relatórios. Então, se eu comparo um relatório de um fundo de papel em 2019, no final daquele ciclo de alta, com o que era em 2009, 2010, 10 anos para trás, era uma coisa incrivelmente melhor. Porém, se eu pegar de 2019 para cá, ou seja, 5, 6 anos depois, a evolução já não aconteceu tanto assim. Então, os gestores também precisam entender que essa nova fase dos fundos de papel, muito mais populares, representando praticamente 40% do IFIX, eles também precisam dar mais informação. E Baroni, como é que você acha, aí já pegando uma consultoria aqui, que os gestores deveriam melhorar a sua comunicação? Sim. Não só no relatório, mas como você bem mencionou, o brasileiro não gosta de ler. Então, vê aquele relatório de 15 páginas, já guarda para o final de semana e vira o final de semana seguinte e ele não abre no mês. Talvez tenha outras maneiras de a gente conseguir comunicar ao mercado, e você é especialista na nova forma de se comunicar. Como é que você acha que o gestor pode se sofisticar de tal maneira a trazer essa informação de uma forma mais fluida para o mercado? Legal a sua pergunta. Se eu pudesse atuar diretamente nisso, eu posso sugerir, eu posso fazer o que eu estou fazendo aqui, mas eu não posso ir lá e atuar porque eu não trabalho na gestão diretamente. Mas tem gente que está te escutando. Mas tem gente que está escutando. Quais são os elementos que envolvem, né? Você tem o administrador, você tem a securitizadora, você tem o gestor, você tem a servicer, você tem o agente fiduciário, você tem vários agentes de mercado aí que o gestor, que o investidor não está tendo muita ciência do que está acontecendo. Quando eu pego um relatório de um fundo hoje gerencial, de um fundo de papel, ele tem lá quais são as operações, ele tem uma taxa, ele tem um vencimento, ele tem um código, que eu posso entrar e aí sim eu vou ter um monte de informação ali. Ele tem a taxa média ponderada, ele tem algumas questões ali do que é o lastro, tudo bem. Mas o CRI, você sabe disso melhor do que ninguém, é um organismo vivo. Então, qual que seria, na minha visão? É um relatório. Primeiro, são dois caminhos. Primeiro, um relatório mais dinâmico, onde o cotista, o investidor daquele fundo, ele consegue entrar no site da gestora ou em algum lugar que você indicar que seja um BI, né? Onde eu vejo quais CRIs pagaram, quais daqueles que estão desenquadrados, quais aqueles que estão usando o fundo de reserva, quais que estão em carência. Então, esse é um ponto que hoje falta. E às vezes o gestor ele vem com uma comunicação que, na minha visão, não cola muito. Eu entendo o que ele quer dizer, mas não cola muito. Que é aquela assim, eu não posso ficar falando tudo, porque se eu ficar falando tudo, as pessoas vão criar um pânico no mercado e achar que tudo está dando problema. Não, isso não é errado. Eu entendo esse medo. Mas a informação sendo passada de maneira serena, objetiva, com uma régua alta, ele puxa o mercado. Ele puxa o mercado. O mercado sofistica ao longo do tempo. O mercado se sofistica. E aí, ao contrário, esse fundo que supostamente ficaria mais arriscado, porque está tendo um monte de coisa acontecendo, ele vira exemplo para os outros. E aí entra o meu trabalho, depois que você fizer, eu te chamar para uma live, mostrar, olha só o que o Arthur fez, olha que bacana. Aí os outros vão falar assim, opa, tá lá com o Baroni fazendo live, mostrando a ferramenta, deixa eu fazer uma também. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu acho que falta, que é uma geração nova dos fundos de papel, onde eu consigo ver que aquilo ali é um organismo vivo. Quanto dos seus 50 CRIs estão adimplentes e inadimplentes ali no mês a mês? Quantos que pagaram em atraso? Quantos que estão usando o fundo de reserva? Quantos por cento de aquele que tem obra? Quantas tranches faltam? Quantas que você desembolsou aqui? Estourou o custo de obra? Sim ou não? É quase que um flag. Se estourou, sim, como é que desenquadrou? Qual ficou a razão de garantia daquilo ali depois do desenquadramento? Essas informações, se você virar para mim e falar assim, Baroni, mas essas informações existem. Pode até existir, mas se para um analista profissional é muito difícil chegar, quiçá para o investidor que você me perguntou agora há pouco, no começo do nosso papo. Então, esse é um ponto. Baroni, eu gostei do que você falou, mas eu acho talvez que seja um pouco difícil, por causa disso, talvez pensando um pouquinho mais na frente eu posso tentar. Mas existe um outro que é possível, que é um relatório que seja trimestral de acompanhamento, né, de riscos, onde você fala tudo isso que eu acabei de te falar e você consolida isso num relatório, num PDF que você sobe para o mercado e explica melhor, né? E aí eu preciso dizer que alguns gestores até melhoraram essa minha segunda ideia. Eles criaram um rating próprio e faz uma atualização recorrente do rating. Então,
quando tem alguma alteração de rating, ele faz uma revisão e coloca por que revisou. Olha, este CRI foi revisado saindo de A para B, reduziu ali a nota de crédito, porque estourou o fundo da obra, e o custo da obra estourou, e a gente teve que usar mais, tivemos que reenquadrar a operação, tivemos que alongar, tivemos que fazer alguma coisa. Eu acho que eles falam até discretamente, poderia explicar melhor. Então, eu acho que isso é o que falta para responder as suas perguntas anteriores de como é que o investidor vai enxergar se é risco ou oportunidade. Então, por isso que eu acho que hoje os fundos de papel estão perdendo market share. Eles estão, alguns, muito mais depreciados do que deveriam, porque o mercado está colocando um prêmio de risco, porque essa régua de monitoramento, ela ficou parada no tempo. Se você pegar hoje um fundo de tijolo, ele tem tido mais informação, os gestores estão mais dispostos a trazer mais informações. Em contrapartida, nos fundos de papel, na minha visão, eles poderiam melhorar bastante. Eu acho que o fundo de tijolo tem um benefício que o imóvel, como o nome já diz, está estático. Né? Então, coisa tem menos volatilidade, menos novidade no dia a dia do que no fundo de papel. Mas essa dúvida sobre quanto é a informação necessária é uma dúvida pertinente. Usando uma analogia como você usou do seu filho, pegando aí no ambiente de medicina, é como você chegar no médico, tô com febre, e ele sabe que você pode estar com uma virose ou pode estar com uma determinada doença terminal que você vai ficar 10 dias vivo. E se ele te explicar tudo o que pode acontecer, você talvez entre em pânico ali e a forma de se colocar é uma coisa que o mercado tem que aperfeiçoar. Tipo, calma, faz esse exame, deixa eu entender, e depois que eu tiver a leitura efetivamente do que você tem, eu vou encaminhando isso. E usando outra forma, tem um pouco de profecia autorrealizável. Eu tenho um empreendimento, por exemplo, vertical. Eu tenho um atraso de obra, um aumento de custo dele. Se eu crio um alarmismo, e aquele empreendimento vertical todo mundo conhece, sabe qual é, tem um nome lá certinho, eventualmente piora as vendas. E aí eu posso, calma aí, eu criei um problema que até então não existia. Era um atraso de obra, porque choveu. Está em Goiânia hoje, aqui está chovendo. Raro, mas está chovendo bastante. Brasília ontem chovendo bastante também. Então, eu tive um evento climático pouco típico que atrasou um pouco as obras, está tudo em ordem, mas essa informação muitas vezes pode ser lida de uma maneira controversa. Mas é uma bela discussão para a gente ir aperfeiçoando e com certeza eu acho que tem mais informação que a gente pode passar e como passar é algo... Eu falo que você não precisa sair de 0 a 100. Isso que você está falando, né? Eu concordo com o que você está dizendo, mas você está pegando de 0 a 100. Então, se você vai granulando isso e entregando pílulas e testando e adicionando, já é alguma coisa. O que não pode é ficar estático, como a gente tem visto bastante. Este é o ponto. Às vezes você tem um CRI, que a empresa, por exemplo, está com alguma dificuldade ou passando por algum tipo de recuperação e não tem uma exploração maior dos números daquela empresa, mais detalhes, que estágio que estão as coisas, entendeu? Eu acho que isso não agregaria um prêmio de risco adicional, pelo contrário, adicionaria valor para enxergar. Agora, nós temos também aí que entra, né? O produto certo para o investidor certo. Se chegarmos à conclusão que o mercado de fundo de papel não deveria ser 40% do IFIX e voltar para ser 10, 5, que seja, mas aí você pelo menos está dentro do adequado. O que a gente não pode é ter hoje, eu acho que é difícil encontrar um investidor de fundo imobiliário que não tenha fundo de papel na carteira. E olha o peso disso. Então o fundo de papel se popularizou de tal forma que é raro você encontrar alguém que não tenha um fundo de crédito na carteira. E Baroni, a gente falou de carteira. Sim. Como é que você imagina uma constituição de carteira? Como um investidor deveria olhar? A gente tem uma discussão usando o anglicismo do suitability. Então, cada um tem apetite para um determinado nível de risco, tem estômago para aguentar um nível de volatilidade. Como é que você acha que deveria ser o estudo de uma carteira para ser diversificada, para que eu consiga alocar aquele lá tem mais retorno, mas eu já entendi que tem mais risco também. Então, não vou investir? Talvez eu vá investir, mas numa parcela que se adequa ao meu suitability. Eu sou um cara mais conservador, eu pego aquele mais estável, num fundo que tem essa tradição de estabilidade, menor risco. Então, como é que você imagina que pode ser a construção de uma carteira? E depois, como é que é a revisão dela? Porque
A gente, quando faz um investimento, ao longo do tempo a gente tem que ir substituindo. Não gostei muito dessa performance, vou trocar por outra. Mas não gostei muito dessa performance, como você bem mencionou. Hoje, geralmente, fica muito ali na flor da emoção. Eu abro o jornal, vejo, ou o último dividendo daquele fundo foi ruim, isso derrete a cota, e aí eu entro na emoção e saio de um fundo que performou muito bem durante muito tempo, porque teve aquele dente, de repente, talvez fosse até um movimento contrário que eu deveria fazer, Sim. uma oportunidade de investimento. Fala um pouquinho mais dessa dinâmica de composição de carteira, por favor. Legal, pergunta bem interessante. Primeiro, eu acho que, eu tenho uma frase que é o seguinte, as suas escolhas mudam de acordo com o seu conhecimento. Então, se você aplicar um suitability num cliente que conhece quase nada, esse suitability ele vai ficar talvez defasado ou talvez equivocado, porque o cliente ele se diz conservador ou ele se declara agressivo ou arrojado, mas por premissas extremamente frágeis. Até a primeira volatilidade para provar como ele é. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que todo investidor tem que partir do pressuposto do nível de conhecimento que ele tem. Então, acho que o suitability não deveria ser somente qual que é o tempo que você espera de retorno? Você conseguiria ficar 5 anos sem precisar do dinheiro? Eu acho que essas perguntas elas são importantes, mas eu acho que você deveria fazer quase que uma provinha de ativo mesmo. Né? Então, assim, para você investir em fundo imobiliário, responde aqui 3, 4 perguntas aqui relacionadas ao mundo dos fundos imobiliários para saber o grau de conhecimento que você tem. Porque, assim, não é porque você aguenta ficar 5 anos sem mexer no dinheiro, o fundo imobiliário serve para você. Então eu falo que o suitability deveria avançar um pouco mais, um nível mais técnico. E não simplesmente pessoal, no sentido de que você vai precisar do dinheiro, ou o que mais? Você você tem uma reserva para cobrir seus gastos, sabe? Essas perguntas assim. Eu acho que essas perguntas, elas são num nível muito macro. Elas deveriam se aproximar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o investidor, ele precisa entender de que essa equação risco-retorno, ela vai sendo construída à medida que o mercado vai se desenvolvendo e você vai se desenvolvendo. E aqui eu explico. A equação de risco-retorno hoje é muito diferente do que foi em 2019 e muito diferente do que foi em 2010. E vai ser diferente em 2030. Então, as discussões que tínhamos há 15 anos atrás era de fundo ativo, fundo passivo, ativo pouquinho, fundo passivo, a grande maioria deles. Era uma discussão de que tipo de prédio comercial que seria interessante. Não se falava muito de outros setores como nós temos hoje. Né? Então, as discussões vão mudando. E aí entra o que você colocou, que para mim é o mais importante, que é a revisão. Lá na Suno, a gente tem uma política de revisão semestral. Então, o que isso quer dizer? Antes a gente estava revisando em junho e dezembro. A gente mudou agora, esse ano agora a gente vai mudar, então vai ser o primeiro agora em janeiro, para pegar o fechamento do semestre anterior, e em julho, para pegar o fechamento de janeiro, junho. Então, o que a gente faz? A gente, quando senta ali para fazer a revisão da carteira, a gente escreve alguns relatórios, revisando alguns ativos e reafirmando aquele fundo ou não. Né? Obviamente, durante o ano, pode ter alguma mudança aqui ou outra ali, mas a ideia da revisão da carteira, como a gente sempre fala, é a ideia de você ir ao médico mesmo estando bem. Então, assim, eu vou ao médico fazer uma vez por ano, fazer um check-up mesmo me sentindo bem. Eu não preciso estar passando mal para ir ao médico. Então, a carteira tem essa característica. Baroni, mas mesmo assim vocês erram aqui e outra ali? Faz parte o erro aqui e outra ali, mas quando a gente olha no geral, essa estratégia tem funcionando. A gente ganha bastante do IFIX, a gente ganha do 100% do CDI, a gente ganha do IMAB. Então, tem funcionado. Sempre, como tudo, pode estar um pouquinho melhor, mas poderia também estar bem pior. Então, tem funcionado. Então, a gente acha que esse é o modelo, porque aí, à medida que o fundo ou o mercado vai se desenhando por um lado, às vezes a gente vai tendo que ter esse direcionamento também. Então a gente precisa entender para onde o mercado está indo, para onde o mercado está evoluindo. E aí você vai montando. Então, se eu falar para você, se eu dissesse para você que uma carteira normal, algum tempo atrás, era, sei lá, 2/3 tijolo e 1/3 papel, seria talvez algo totalmente impensável. Hoje já é algo pensável, é algo tangível. O que vai acontecer daqui 5, 10 anos? Talvez os fundos de papel podem perder mercado e a nossa carteira talvez vai ter que ajustar. Por quê? Porque é uma tendência natural, até porque aí o índice de referência, ele é a minha bússola. Então, repare que a revisão da carteira responde muitas das suas perguntas. E aí, se você refizer esse suitability, agregando conhecimento, então o suitability sendo reaplicado
com frequência, mas entendendo esse desenvolvimento técnico, as coisas tendem a funcionar melhor. Esse conhecimento técnico também vem da história. Sim. Então, a gente estava, antes daqui começar o podcast, a gente já discutiu um pouquinho de história e a história vai moldando a nossa análise, vai moldando o futuro e a gente vai compreendendo quais são os riscos que muitas vezes naquele estágio inicial a gente não enxergava. Sim. Isso vem através de erros. Como você bem mencionou, é possível que a gente erre, mas a gente geralmente aprende bastante com esses erros. Olhando para os fundos de papéis, quais foram os grandes erros que foram cometidos até então, que talvez tenham feito com que o mercado tenha amadurecido e hoje a gente tenha um olhar para frente que esteja um pouco diferente daquele que era no passado? Eu acho que o erro geral que eu posso dizer é que eu acho que o mercado, e eu vou dizer que isso ainda acontece até hoje, tá? O mercado às vezes tem uma certa dificuldade de entender que o fundo de papel, ele financia o crédito ali diretamente, mas muitas das vezes ele está financiando uma obra por detrás. Então ele é um fundo de papel que tem uma certa similaridade com aquilo que é a dinâmica de um fundo de desenvolvimento. Onde você está exposto ao crédito, mas com o risco da obra, do equity ali. E aí você tem, eventualmente, distrato, você vai ter uma velocidade de vendas que vai impactar, né, o desempenho, a performance, vai impactar talvez o fluxo de caixa daquela operação. Às vezes você vai ter um CRI que eventualmente pode ter um problema e a solução que o gestor encontra é tombar isso para uma outra estrutura de fundo imobiliário, o CRI vira FI, e você acaba pegando aquelas garantias e depois você vai se desfazendo delas e devolvendo o dinheiro para o investidor. Você tem a questão, como todo crédito, de carências e descontos que eventualmente você dá de maneira temporária para acomodar o fluxo de caixa da operação. Então, eu acho que o maior erro do investidor é entender que o fundo de crédito de papel, o CRI, ele não tem uma dinâmica de um CDB de banco. Embora seja renda fixa, o CRI é renda fixa, o fundo imobiliário é variável, mas o CRI é renda fixa. Então, o CRI é renda fixa. Por isso que investir diretamente num CRI, num CRA, para o investidor pessoa física comum, é muito difícil. Muito difícil. A não ser que seja um CRI, um CRA óbvio, de uma empresa super AAA, que o nome já diz por si só. Mas quando você vê um nome um pouquinho diferente, isso traz um risco adicional que o investidor aí sim pode estar exposto. Inclusive um risco maior ainda de liquidez, risco de ter que votar em alguma coisa em assembleia e a base ser totalmente pulverizada e não conseguir aprovar. Então você ter uma gestão profissional ajuda. Mas em outras palavras, se a gente tivesse que dividir aqui um CRI, um fundo de CRI, que só financia um contrato, que faz uma antecipação de um BTS ou de alguma coisa relacionada a um shopping center, performado, tudo prontinho ali, eu acho que isso acabou ficando mal explicado para o investidor até hoje. Até hoje. Então vamos aproveitar, explica um pouco para a gente. Então, o que seria, eu vou usar um termo meio americanizado aqui, né, mas não tem outro jeito. O que seria um CRI performado e um CRI não performado? Né? Um CRI performado é aquele onde você não tem o risco de obra, de desempenho, de nada relacionado ao ativo. Você, claro, que tem um risco de crédito, mas por hipótese, você tem ali um contrato que foi firmado com uma empresa, esse contrato é um contrato de 10, 15, 20 anos, você antecipa aquele fluxo, empacota isso num CRI, isso vai virar um recebível, que vai ser recebível nesse tempo, nesse período, e esse dinheiro vai ser usado para fazer alguma coisa. Né? Só que este alguma coisa que vai ser feito não impacta aquele CRI, porque aquele CRI, o fluxo de pagamento daquele CRI... O ativo está pronto. O ativo está pronto, ele está vindo do lugar. Mas se aquela empresa quebrar, você tem, em geral, alienação fiduciária daquele galpão, que se for um galpão líquido, bom, bem localizado, às vezes acontece, isso deve acontecer com até mais frequência do que as pessoas imaginam, aquele valor daquele galpão até daria para pagar 2 vezes a dívida. Estou dando um exemplo. Então, eu acho que os fundos, eles deveriam ter ali na sua etiqueta, performado ou não performado, alguma coisa assim. Porque aí você teria os fundos de recebíveis onde você só teria esse tipo de risco. Talvez ele pagaria menos? Sim, pagaria menos. Fazendo em grandes números, é o CDI mais 2, seria um IPCA mais 8, 8,5, mas você estaria claramente naquilo ali. Né? O outro tipo é aquilo que envolve o risco do equity. Você é sócio,
Mas para quem você emprestou for mal, a coisa complica para você também. E aí você tem essas nuances todas, de reacomodar o fluxo, às vezes da garantia, nem faz sentido você pegar aquela garantia, porque aquela garantia é uma obra que você ainda vai ter que terminar, você ainda vai ter que colocar mais dinheiro, então às vezes você nem convém pegar essa garantia. E aí o mercado ele foi por um caminho de etiquetar assim, high grade, high yield, e depois criaram um middle. E aí os gestores todos querem falar que são middles. Por quê? Porque é mais legal falar que é middle. Se ele fala que ele é high grade, fala que paga pouco. Se ele fala que ele fala high yield, ele fala que tem muito risco. Ele fala que ele é middle, que ele transita de lá para cá. Então, criou, na minha visão, uma dissonância nesse negócio. Entendeu? Então, é por isso que eu falo que o mercado de fundo de papel, eu vou repetir, o mercado de fundo de papel, ele parou de desenvolver mesmo em 2019. Quando ele melhorou muito em 5 anos, foi uma grande evolução, só que de 19 para cá a gente não teve efetivamente uma melhora significativa na comunicação, na apresentação das informações, no entendimento do produto. E aí, como você falou, aí as pessoas começam a comparar pelo rendimento, e aí você tem, as coisas não batem, porque você às vezes tem um fundo que é IPCA mais 10, que está pagando menos do que um fundo que é IPCA mais 8, porque esse IPCA mais 10, ele está com uma carência, ele está com alguma coisa, porque tem as obras, tem tudo ali, e o 8 já está tudo performado, já está gerando fluxo, então ficou difícil de explicar. Então eu acho que nós temos sim, esse bate-papo nosso ele é importante, pelo menos para dar luz ao tema. Né? Eu sempre falo que eu sou disposto a falar, a conversar e explicar, como você me chamou aqui, a gente prontamente aceitou, justamente porque eu acho que desenvolve o mercado trazendo as informações. E muitas das vezes o gestor também não sabe muito bem o que fazer, porque a indústria está assim. Então, qual é a minha opinião? Os gestores mais relevantes do mercado têm que dar os primeiros passos. Ou um gestor que talvez não é tão conhecido assim, mas que tem a coragem de ser disruptivo, eu acho que também funciona. Então, um gestor que, enfim, não tem tanta... Porque ele pode até errar um pouquinho na comunicação, que ele não causa um impacto tão grande. Porque, às vezes, um gestor que tem bilhões na mão das pessoas físicas, se ele vai testando comunicação e ele erra, ele é muito conservador. Mas, às vezes, um gestor menor pode ter mais essa coragem. E aí ele testa melhor. Vai funcionando, o foco vai indo para ele. Os analistas, os influenciadores vão começar a falar, aí você vai numa live aqui, vai numa live ali, apresenta e você vai puxando a régua, você vai puxando a fila. Eu acho que merece essa coragem. Então fica essa reflexão aí para quem acha que está enquadrado aí nesse time que pode fazer esse trabalho acontecer. Boa provocação. Do outro lado do investidor, a gente tem o empresário, que sofre com esses riscos todos que você mencionou. Então, eu tenho um risco de obra, eu tenho um risco de performance, eu tenho um risco de renegociação do meu aluguel, e eu tenho baixo conhecimento sobre esse novo mercado, que é o tal do mercado de capitais. Então, em especial, por exemplo, em incorporação vertical, imobiliária, a gente viu uma transição muito grande. Esses eventos que você mencionou de crescimento do fundo imobiliário, eu atribuo um pouco também ao crescimento das plataformas. Então, elas deram acesso às pessoas a essa classe de ativo, trouxeram pessoas que trariam também novas informações, contatos via o próprio assessor, provocando que elas se mexessem, e muito dinheiro começou a sair da poupança, que ainda é grande, como a gente mencionou, 1 trilhão, mas o dinheiro não para de sair de lá. E esse mercado do empreendedor imobiliário começou a ficar um pouco escasso, daquele dinheiro que vinha do TR+, que vinha da Caixa Econômica, que era subsidiado e já tinha todo um protocolo de como se agir. O que você enxerga para esse empreendedor que tem um ponto relevante, eu vejo e eu sinto muito isso na pele. Você está em Goiânia, aqui é impressionante como é que o mercado imobiliário tem crescido, está pujante. Você olha de cima, é um monte de grua. Mas eu moro no interior de São Paulo, eu falo com vários empresários que nunca pensaram em fazer um CRI. O cara pensa ainda numa SCP, junta um grupo de amigos, vende os primeiros imóveis, junta um capital inicial para fazer o investimento. Explica para eles o que é esse mercado, como isso pode ser interessante para ele, maximizar recursos e expertises. Então, se antes eu tinha capacidade de fazer talvez eu passe a fazer 2, porque eu tenho um capital vindo. Como é que é essa dinâmica do lado de lá dos seus alunos?
Então, isso é bem legal, porque realmente são os alunos mesmo. Agora já é falando de sala de aula. Uhum. Porque como eu dou aula no MBA, que é um MBA de incorporações, então é uma turma que normalmente ali dá 50 alunos, né? E aí é um MBA, então tem vários módulos e eu dou um módulo de fundos imobiliários. 90% a 95% quando eu entro ali que eu vou falar, né? E muitos desses módulos eles são online, né? Depois da pandemia para cá ficou mais voltado para online. Então tem do Brasil todo. E é incrível como 90% a 95% nunca ouviram falar muito por cima, algum aqui, outro ali. Mas você encontra sempre uns 5% que já investem ou que, olha que legal que eu vou dizer, né, já fizeram algum tipo de operação com algum fundo imobiliário, já esbarrou, nem que, né, às vezes a operação não virou, não avançou, mas já trocaram figurinhas ali com alguns gestores. Então isso acontece em praticamente todas as turmas, uns 5%, 10%. Então, né, tem algumas pessoas que já estão alcançando esse conteúdo. Só que o que é mais legal é que quando eu termino o módulo ali, na aula normalmente de sexta a domingo, quando eu termino a aula no domingo, é incrível o feedback deles. E qual é a frase que eles mais falam? Como que eu não sabia disso até hoje? Falam isso todas as vezes. E eu falo que eu desenvolvo eles como... Meu objetivo ali, meu propósito é desenvolver como investidores, o módulo tem essa característica, mas também como empreendedores. Porque eu falo que se você tem segurança para colocar o dinheiro naquilo, significa dizer também que você entende que aquilo é saudável e você pode colocar, fazer negócios ali. Então eu falo que essa interseção ela é interessante, né? Porque quando você também só está do lado do empreendedor e nunca investi nisso, nem sei se isso é bom, mas você não acredita tanto, né? E aí o que é muito legal é de que isso é uma questão Brasil. Como eu falei, do aula vem pessoas do Brasil todo. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, todo mundo. O que é mais bacana ainda de ver é que o grande problema que eu vejo não é de comunicação. É um problema que eu diria de governança. Então muitos desses incorporadores locais... eles talvez não vão atrás ou não se interessam porque eles entendem que para você acessar o mercado financeiro tem que ser uma grande incorporadora aí que a gente conhece listada no mercado, enfim. Eles não conseguem entender isso. Então existe uma ponte aí a ser construída. Como é que se constrói essas pontes? Aí tem várias estratégias. Eu faço do meu jeito, só que o meu público é mais voltado para os investidores e é um público... Na sala de aula, aí sim tem os incorporadores. Mas você vê, turmas de 50, aí você dá algumas turmas no ano, mas de 50 em 50 vai chegando. Mas eu acho que falta também dos gestores de se organizarem mais, que seja via Ambima, que seja via GRI, tem algumas entidades aí, que seja pela Abra Inc. Existem formas também de você fomentar o mercado imobiliário e fazer esse conteúdo chegar lá. Porque é uma comunicação um pouco diferente. Lá você vai falar de diligência que são feitas para aprovar um projeto, de toda a documentação necessária, por que procurar um fundo imobiliário e não um plano empresário, ou sei lá, acessar uma SCP diretamente. Então, acho que essa comunicação, ela deveria partir dos investidores, dos gestores. Então, acho que falta vocês, como gestores, se organizarem mais, e criarem uma espécie de um núcleo, né, dentro da Ambima, como eu falei, em algum lugar, você criar um núcleo voltado para esse tipo de comunicação. Então você vai viajando o Brasil todo e vai levando esse conteúdo de alguma forma. Esse ponto eu acho que é muito importante. O mercado de capitais ficou um pouco engessado ali na Faria Lima. Então... o empreendedor de São Paulo, geralmente, ele é muito bem abastecido. 100 quilômetros você já tem uma perda aí de conexão e informação. E conforme você vai indo mais para o interior, você vai perdendo ainda mais o grau de informação. Acho que o Brasil é muito grande. Eu tive semana passada em São Luís e o mercado de capitais não chega lá. É uma logística complexa para você chegar. Então, acho que parte da nossa intenção aqui é começar a levar a provocação. Então, pela internet, você traz a provocação, ele entende que existe, vem para cá, faz o seu curso, entra de forma mais aprofundada dentro das oportunidades, daqui a pouco encontra um grupo de gestores que tem interesse naquela região, que conhecem aquele mercado e podem começar a desenvolver, e você vai criando um meio ambiente. E eu acho que a gente está próximo de ter o trigger, né? O movimento que vai fazer isso acontecer, que é essa queda dos recursos da poupança, empurrando o empresário para sair da zona de conforto. Né? Isso, e eu falo que eu não me angustio com isso, porque eu falo que
eu vi o mercado de fundos imobiliários saindo de 20, 30 mil investidores para quase 3 milhões. Né? E, por exemplo, a gente está vendo agora um mecanismo de troca de cotas, fundos de pensão chegando, isso vai mudando a escala também. E de novo, tá? Não vamos aqui avaliar se o fundo A, B ou C está fazendo esse movimento bem ou não. O que eu quero dizer é que é uma tendência natural. Então, eu acredito que realmente vai ser uma tendência o mercado financeiro encontrar o mercado real. A questão é o quanto você, Arthur, ou quem nos ouve, quer beber água limpa antes. O quanto que vocês querem estar um pouco mais à frente. Então vai muito da estratégia. Então eu acho que se eu pudesse aqui falar para essas pessoas, para os gestores, eu acho que você tem que ter um núcleo internamente para atuar nessas operações mais óbvias, que é disputar ali na Faria Lima, que realmente é um capital mais líquido, muito mais rápido, né, muito já mais melhor arbitrado. Por outro lado, você tem também, Brasil afora, N possibilidades. Se você mapear por regiões, se você mapear por interesses diversos que tem, né? A gente está aqui em Goiânia e você viu, né? Você está aqui, você está vendo a pujança imobiliária. Se você mapeia algumas dessas incorporadoras e já começa a testar, e inclusive uma delas andou fazendo alguns crises no mercado, isso despertou interesse nas outras. Então por isso que eu falo que isso não me aflige, porque eu acho que é uma consequência natural. A pergunta que eu faço para os gestores é o quanto eles estarão prontos para beber essa água limpa. Porque quando os juros começarem a cair, quando você tiver de novo mais necessidade de financiamento e os recursos que antes eles buscavam estiverem cada vez mais escassos, o mercado de financeiro, o mercado de fundos imobiliários, não é que ele vai ser talvez mais uma opção, talvez vai ser a única opção, efetivamente concreta e material. E aí o quanto que você estará pronto, né? Porque como eu falei, o maior problema que eu vejo nessas incorporadores não é chegar lá e explicar para ele entender e gostar. É você realmente entender que ele, incorporador, tem uma governança suficiente para enquadrar no seu fundo. Esse é o problema, porque o seu fundo tem uma régua alta de contabilidade, de controladoria, que às vezes este empreendedor não consegue ainda entregar. E aí para você adaptar ele pode demorar 6 meses, mas pode demorar 2 anos. E aí o juros está caindo e você não está conseguindo. Então quanto antes você conseguir acelerar. E quem nos ouve que foi incorporador, eu acho que também cabe um pouco dessa provocação, né? Por parte deles, de tentar já tatear um pouquinho esse universo, né? De mercado financeiro. E eu acho que assim, falta realmente sola de sapato. Se eu tivesse que resumir numa palavra, sola de sapato. Você não resolve, até antes eu brincava, tem tempo que eu não falei isso, eu vou falar aqui. Eu falava que o gestor, às vezes, de fundo imobiliário, ele gosta de fazer gestão com binóculo. O que é o binóculo? O binóculo vai mais longe do que o seu olho está vendo. Mas ele sai, ele vai lá no heliponto lá de um prédio da Faria Lima, e consegue enxergar o ativo onde ele conseguir enxergar com binóculo é onde ele vai. Aumentou um pouco o raio, mas é pouco, né? É pouco. E eu acho que existe um mercado gigantesco fora dessa zona do binóculo. Mas você tem que gastar sola de sapato. Então você vai ter que ter algumas pessoas internamente no time que vai ter essa expertise de mapear, por exemplo, uma região próspera do agro aqui em Goiás. E você vai mapear isso daí, vai construir uma relação e, de novo, tá? Usando um termo bem local aqui, passa um boi, passa uma boiada. Porque assim, depois que você fizer, isso todos falam, acho que você como gestor já deve ter recebido isso. Depois que faz o primeiro negócio com o incorporador, os outros ficam muito mais fáceis. O primeiro é muito difícil, porque você pede uma coisa, ele entrega outra. Lei da inércia. E assim, e ele não sabe muito bem o que você está pedindo, ninguém nunca pediu isso para ele, e aí ele tem que fazer alguns ajustes ali da maneira como ele faz a controladoria, ele se incomoda com aquilo. Então, se você rompe esse primeiro, os outros tendem a ficar mais fáceis. E depois que ele faz, ele vê que o negócio é bacana, ele começa a levar isso. Então assim, gente, eu acho que é sola de sapato. É sola de sapato. É difícil? Claro que é. É oneroso? Claro que é. Mas aí entra, olha o tamanho desse mercado, que ele não é milionário, ele não é bilionário, ele é trilionário, que o mercado pode se apropriar. Então se o juro sair de 15, como está agora, e chegar, sei lá, em 9... Não estou falando para chegar em 6 de novo, não. Em 9, 9,5, a quantidade de recursos que vai entrar no mercado de fundos imobiliários vai ser alguma coisa nunca antes vista. Porque a gente está crescendo bilhões com juros em 15, coisa que ninguém imaginava. Então, com juros em 9, nossa. E aí, quem estiver na frente, quem estiver melhor preparado para isso, vai conseguir se apropriar. Então, você, empreendedor, escute aqui o alerta do professor Baroni. Crie governança. Esse mercado, ele não é uma opção. Talvez ele vire
a única fonte de capital para você poder desenvolver seus projetos. Então, comece a trabalhar agora, porque muito em breve você vai ter que estar pronto para poder acessá-lo, e já tem bastante gente gastando sola de sapato. De novo, em Goiânia, claro, uma praça mais consolidada, é latente a visão de que o mercado já chegou, já está aqui, já está próximo, os empreendedores já entendem como funciona o mercado de capitais e já se prepararam para isso. Então, no restante do país, onde que talvez ainda o mercado de capitais não tenha chegado de uma forma mais ativa, se prepare, o mercado está chegando. E você falou um pouco de previsão, expectativa de queda de juros. Isso muda tudo. Na hora que eu tenho um juros muito alto, o empreendedor olha, faz a conta e, minha conta não fecha, eu não vou lançar. O mutuário, o comprador do imóvel, ele olha, vou comprar um imóvel agora, eu vou pagar isso aqui de juros, vai pesar na minha conta do dia a dia. Deixa eu esperar e ver como é que as coisas evoluem. Então, o mercado está engessado. E se está crescendo engessado, como você bem mencionou, qual é a expectativa para 2026, dado que, segundo todos os economistas, os juros tendem a cair? Eu acho que a gente vai começar a ver alguma coisa em 26, mas eu acho que deve acelerar mais de 26 para 27. Porque aí você vai ter questões políticas também, né? Então, até outubro, né? Imagino eu. Até outubro tem a questão política. Então, mesmo que os juros caiam, eu acho que a questão política ainda vai gerar um certo ruído até lá. Então, acho que 2026 é um ano, assim, de interessante, tá? Mas eu acredito que a gente vai ver realmente uma virada mais para 2027. Eu acho que de 26 para 27, aí sim, se os juros iniciar uma trajetória de queda, e mesmo em questões políticas, independente de resultado político, o Banco Central mostrar que aquilo ali é para baixo, aí o mercado vai começar a fazer uma coisa que talvez seja raro da gente ver. Eu vou arriscar fazer essa previsão, vou arriscar, que é começar a criar uma certa descorrelação das coisas. Começar a ver que independente de qual candidato que eventualmente avance, se você tiver juros para baixo, isso é talvez mais interessante do ponto de vista econômico, financeiro. A gente talvez vai experimentar isso. Tomara que isso seja certo. Porque aí a gente começa a entender que realmente é uma jornada, é uma corrida, é uma maratona. Né? Então você pega, por exemplo, um CRI de 10 anos, 15 anos, ele vai passar por 3 presidentes ainda diferentes. Você pegar um contrato atípico com um fundo imobiliário, de tijolo que seja, vai também passar por 3, 4 presidentes. Então acho que começa a trazer mais maturidade, você embarca mais maturidade, né? Então, volatilidade sim, sempre deve ocorrer, mas você não adiciona um prêmio de risco do fim do mundo, né? Porque o grande problema da tese de investimentos em fundo imobiliário, FIAGRO, FIINFRA, enfim, FDIC, tudo, é essa tese de que agora acabou tudo. Vira e mexe, é o fim disso, é o fim daquilo, é o começo daquilo. Então, assim, isso não é legal. Porque aí você começa a ter um sentimento de que em algum momento vai acabar tudo. E quando você percebe que o fundo imobiliário existe há 32 anos, mas ele realmente se popularizou mais nos últimos 5 anos, mas nesses últimos 5 anos nós tivemos pandemia, e desses 5 anos, 4 com juros em 2 dígitos, ou seja, acima de 10%, essa é a massa crítica que está olhando. Só que ele esqueceu que começou lá em 93. O primeiro fundo de gestão ativa que nasceu, se eu não estiver enganado aqui, foi em 2006. Nós estamos praticamente 20 anos depois. Quantos e quantos presidentes, quantas e quantas crises, né? Então, assim, eu gosto sempre de fazer um exercício, se você me permitir, você vai até me ajudar aqui nesse exercício. Imagina que naquele momento, em 2006, eu estivesse falando para você, olha, existe um fundo aqui de shoppings com gestão ativa, vai comprar, vender shopping, ter essa participação. Aí vamos começar a falar de coisas que você poderia me questionar lá em 2006. Mas será que esse negócio funciona? Acabou de sair um negócio de uma bolha nos Estados Unidos. Olha, aí você vai falar para mim, será que esse negócio de comércio eletrônico não vai acabar com shopping? E será que o pessoal ainda vai continuar comprando? Porque naquela época possivelmente tinha uma crise aí acontecendo. Olha quantas perguntas você poderia ter feito. Aí eu te respondo algumas ali. Mas agora vamos imaginar que eu viro para você e falo o seguinte, olha, Arthur, eu vou viajar no tempo. Eu vou lá em 2000, nós estamos aqui terminando 25, então para fins didáticos, eu vou falar que nós estamos em 2026. Então eu vou lá em 2026, eu vou viajar 20 anos no tempo. E eu vou falar para você tudo que vai acontecer no Brasil e no mundo nesses 20 anos. Para você tomar a decisão de investimentos. Aí eu começo a falar tudo que aconteceu. Eu não vou conseguir lembrar de tudo que aconteceu, mas nós tivemos crise de subprime, nós tivemos impeachment, o que mais? Me ajuda, guerra. Para todo lado.
Petróleo... Juros a 2, juros a 15. Juros a 2, juros a 15, inflação, deflação, inflação de 2 dígitos algumas vezes. Nós tivemos... Problemas políticos dos mais variados. Né? De todos os jeitos. Todos os jeitos, externos, internos. Exatamente. Crise de caminhoneiro. Crise de caminhoneiro. Dias específicos de grandes empresários sendo colocados ali em evidência. Nós tivemos quebra de banco. Olha o quanto de coisa que aconteceu e eu falasse para você, eu viajei no tempo e vai acontecer tudo isso. Você quer investir, Arthur? Nunca que você investir. Nunca que você investir. Então, possivelmente, se eu fizer esse exercício com você agora e falar, eu vou viajar no tempo, vou lá em 2046, possivelmente vai acontecer um monte de coisas. E às vezes é isso que o investidor, ele precisa entender melhor, que o fundo imobiliário, ele é um veículo de investimentos que sustenta ou ele suporta essas questões. Claro, nós temos 500 fundos imobiliários, claro, vão ter uns mais, outros menos, mas se você conseguir fazer um cardápio, construir um cardápio de fundos que tem um pouco mais dessa robustez, a chance de você passar por esses 20 anos com uma certa proteção é muito grande. Por isso que a revisão ela é importante, por isso que esse direcionamento do entendimento para onde o mercado está indo é importante. Então, voltando ao empresário, eu acho que o empresário da mesma forma, ele vai olhar 20 anos para frente e vai falar, daqui 20 anos eu não vou conseguir construir um sobrado com dinheiro de... Aí você entende isso mais, os fundos de FGTS, de plano empresário, não tem como, porque assim, os produtos estão ficando muito mais sofisticados e o dinheiro está diminuindo. Hoje, você tem esse número na cabeça muito mais que eu, para construir um prédio de 20 andares de alto padrão. Quanto se gastava antes da pandemia, quanto se gasta hoje? E o dinheiro para financiar isso diminuiu tantos por cento. O custo na pandemia subiu em torno de 30%. E diminuiu 50% o estoque de dinheiro para fazer isso. Não é? Então, é a história, assim, a gente não é o nosso assunto aqui, mas só para deixar na mesma página, é a história lá do Plano Safra. Então, assim, o quanto financiava e o quanto hoje os veículos de crédito são importantes e o quanto eles se tornarão ainda mais importantes. Por isso que desde quando se falou dessa história de tributar fundo imobiliário, Fiagro, infra, a gente sempre fomos inclusive a Brasília e sermos muito vocais com relação a isso, porque assim, não tem sentido, porque você vai estar financiando o capital privado com capital privado, algo que o governo não tem condições de fazer, e lá na ponta final você tem um outro problema, porque quem está investindo em fundo imobiliário, Fiagro e Finfra, a cabeça é de aposentadoria, e lá na frente o INSS aposentadoria também vai ter uma dificuldade maior de manter uma aposentadoria robusta. Não estou falando que vai quebrar, não vou entrar nesse mérito assim. Estou falando no sentido geral, a escassez de recurso também para a Previdência vai ficando cada vez mais evidente, mais tangível ali. Então, não tem muito sentido de se falar em tributação de um veículo de investimento, ou de veículos de investimento, que financiou 3 setores no Brasil, que são pujantes. E aí eu te pergunto, o empresário que não olhar para isso, ele também vai chegar atrasado. Então é latente essa comunicação. Só que eu vou ser muito franco com você. Por isso que eu venho aqui, todo mundo que me chamar para ir nessa linha, eu vou aceitar justamente nesse convite, porque o meu alcance acaba sendo mais um investidor pessoa física. Eu alcanço o empreendedor quando eu estou dando aula na pós-graduação, mas é um momento muito específico. Você não, você está gastando a sola de sapato todo dia porque é o seu negócio. E aí eu acho que tem que levar mesmo, vocês estão de parabéns de construir um programa assim, justamente porque tem que chegar essa informação lá. E às vezes você passa um trecho desse e vai replicando num grupo de WhatsApp que você participa, alguém se interessa, entendeu? Porque ele está vendo que nós estamos falando aqui com seriedade, estamos falando aqui com objetividade, a gente não está falando assim, se você não fizer também, você vai sair do mercado. Não é isso, é uma questão mesmo de... É uma tendência, é um movimento quase que inexorável. A gente discute, eu estou com isenção nesses 3 setores que são chaves para a economia, e a gente esquece que esses setores, eles foram subsidiados de várias maneiras. E o imobiliário está sendo subsidiado por nós. Então, na hora que você bota dinheiro na poupança e seu dinheiro rende muito menos do que deveria render, e você não percebe que você pode migrar esse dinheiro para algo que vai te dar uma rentabilidade maior, que vai melhorar a sua renda, a sua poupança futura, o que você está deixando ali é um subsídio para que o governo faça suas políticas, que chegue o dinheiro no empresário e ele desenvolva o seu negócio. Na hora que a gente tem um FGTS, que é a sua poupança futura, a sua previdência que está lá, que deveria estar crescendo de uma forma maior para você chegar na sua velhice com um capital maior para poder passar por aquele ciclo em que você tem um volume de remuneração menor, você está subsidiando o crescimento via CRI. Então,
nada melhor. Irrigando a economia. Você está irrigando a economia de dinheiro subsidiado seu. Então, por que não? Eu investir, não pagar imposto para o governo, mas eu vou ganhar mais dinheiro, o empreendedor eventualmente vai ter um mercado mais líquido, que talvez até permita que o Banco Central tenha maior impacto nesses movimentos de quero apertar o mercado, talvez eu precise aumentar menos os juros num evento desse, dado que o meu impacto de aumento de taxa de juros, ele é muito mais latente na hora que eu não tenho uma TR+, na hora que eu não tenho uma TJLP, na hora que eu não tenho uma série de abacaxis que nós criamos aqui dentro do Brasil. Baroni, prazer enorme falar com você. A gente passou por vários temas importantes. Acho que a gente conseguiu atender um pouco da expectativa dos dois públicos, mais provocar o que eles devem fazer para aprofundar em termos de conhecimento, mas já dando aquela pitada do que é o mercado para o futuro, quais são as possibilidades. E para fechar, eu queria uma indicação de livro. Pode falar dos seus livros também, eu acho que é importante que todo mundo estude. E uma indicação de corte ou de vídeo em que a gente possa irrigar a nossa videoteca com boas informações para que esse público veja momentos importantes de pessoas que você gosta. Tá, antes de passar, eu queria só dizer para você uma coisa que eu acho que, se você me permite. Por favor. Eu quero dar um passo atrás. Existe algo que não é que me incomoda, mas eu acho que seria um grande gatilho, principalmente para vocês, gestores, que é a liquidez dentro do mercado de CRIs. Eu acho que isso, por exemplo, acontece no mercado de infra, mas no agro e no imobiliário ainda não. Eu até entendo, porque no infra você está financiando projetos de dimensão, enfim, de portes maiores, e no agro e no imobiliário você ainda tem aquela cultura de você ter sentado na mesa para negociar, e aí você também nem tem o interesse de vender esse CRI, porque se ele precisar negociar, já não vai você na mesa. Para traduzir o que a gente está querendo dizer aqui. O Arthur senta com o Baroni, estrutura uma operação. O Arthur sendo o gestor, o Baroni sendo o empreendedor aqui para construir um prédio. Aí você tem lá 50 milhões de reais, o CRI está totalmente tomado por você. O que eu estou dizendo é que você pode pegar esse CRI e vender no mercado. E se eu depois, Baroni, tiver que negociar porque eu tive um problema, quando eu ligar para o Arthur fala, não, eu já nem sou mais crisista, eu já vendi isso no mercado. E isso gera um certo desconforto. Então, acho que esse é um ponto que, ao mesmo tempo que ele é ótimo, ele é preocupante porque ele não dá condições de um crescimento mais orgânico. Mas por que você diz que ele é ótimo? Porque ter a contraparte para sentar e negociar é o que dá a segurança de eu estar investindo num fundo imobiliário em que eu sei que o gestor estrutura, acompanha e realmente faz a gestão do dia a dia. Por isso que a gente volta na primeira pergunta, lá no comecinho do nosso papo aqui. Por isso que eu acho que você que é a pessoa mais indicada para dar transparência das informações, porque você tem esse contato. Vou te dar um pouco da minha visão e a gente continua construindo aqui, porque esse assunto é bem interessante. Primeira coisa, como você bem mencionou, o investidor, pessoa física, deveria investir em CRI diretamente só quando a gente está falando de uma contraparte muito robusta, de um risco muito mitigado. Muito óbvio, né? E que eu não tenha intercorrências. Então a gente falou de várias coisas que podem acontecer na vida normal da economia e que refletem no mundo real, na economia real, e isso impacta a obra. A gente tem que ali ajustar a operação àquela nova realidade. Isso é um trabalho de gestão ativo. Mesmo que o ajuste seja óbvio, se eu não tenho quórum, eu não consigo fazer. E geralmente não é óbvio. Eu tenho que tomar decisões que demandam um pouquinho de experiência, de histórico, de como conduzir aquilo lá. Então, eu acho que boa parte das operações estruturadas, não as óbvias, mas as estruturadas, deveriam estar dentro de fundos com gestores qualificados para operar aquilo ali. E aí, eu perco liquidez. Só que do outro lado, a B3 e o mundo imobiliário trouxe para a gente um negócio mágico, que é a liquidez via o fundo. Então, eu tenho um passivo estável que me permite estar no ativo e líquido durante um período muito grande. Eu não dependo dessa liquidez porque eu tenho resgate. Porém, o meu investidor tem o resgate em D2. Então, houve uma intercorrência, houve uma crise, houve um Covid, eu posso precisar daquele capital investido. Em 2 dias eu tenho de volta. E aí, aqui para mim, é o ponto-chave da liquidez. Eu até gosto um pouco, e a gente tem essa característica que a gente chama de take and hold, né? Do investimento em que eu pego, aloco e eu sento em cima dele e eu conduzo ele para o final. Até porque eu entendo quais são os riscos
E eu geralmente sei como mitigá-los. Eu já vivi aquilo, já tenho uma experiência, já tenho um grupo de suporte, pessoas, técnicos que podem me apoiar num determinado evento para chegar do outro lado. Mas como que eu consigo a liquidez dos fundos para que, talvez não no ativo diretamente final que eu crie, mas nos fundos eu conseguir fazer com que o investidor consiga transitar. Então, se o meu fundo teve uma intercorrência e ele quer sair, ele tem que ter uma boa liquidez para aquele momento. Se o evento é um pouco mais macro, como é que eu faço? E aí tem várias teses que eu queria discutir com você. Uma delas, que eu acredito bastante, é a mudança que está acontecendo de perfil de assessor. Antigamente a gente tinha um assessor financeiro que ele era bastante remunerado pelas ofertas. Hoje em dia a gente tem um consultor que ganha um FII fixo. O consultor, ele não tem aquele interesse da remuneração que vem só no momento da oferta. E de repente ele pode ser perene ali, né? Perene, um suporte para quem está buscando informação. Falou, cara, agora é o momento de você entrar. Por que você não entra? Tá barato. O mercado foi por um lado porque teve a leitura de jornal que caminhou, só que aquele cenário já se desmaterializou. Por que você não aproveita esse movimento agora e pega o upside? E acaba que o assessor não tem o mesmo alinhamento de interesses que um consultor teria para dar essa informação. Mas eu queria que você me ajudasse a explorar esse ponto de liquidez do lado de lá do balcão. Não, legal. Mas você percebe que você está mudando um pouco a característica da assessoria para a consultoria, que na minha visão é uma tendência natural. Você tem realmente alguém do seu lado que está mais alinhado com aquilo que você está buscando para o longo prazo e não como realmente uma venda direta de um produto financeiro, em que às vezes o incentivo está justamente no giro da posição e não no carrego dela. Né? Então acho que esse é um ponto. Agora eu acho que no final das contas, você tem dentro do mercado de fundos imobiliários uma trilha. E agora eu vou te dar uma notícia que assim, é a minha visão, talvez ela não agrade a todos, mas é a minha visão. Como em todos os mercados, eu acho que isso em fundo imobiliário é até maior, você vai ter realmente alguns players, né, que realmente vão estar melhor posicionados. Ou porque fizeram incorporações com outros, ou porque conseguiram pegar uma janela boa de crescimento e teve mais liquidez, ou porque se deram muito bem na conversão da base 100 para a base 10 e aquilo ali trouxe mais visibilidade, ou porque realmente conseguiu... Eu vou colocar um vender entre aspas. Vender bem a sua imagem, o seu expertise, é um vender entre aspas aqui para as pessoas entenderem. E aí é uma jornada. Eu falo que eu não tenho esse número exato hoje, mas eu diria para você que hoje nós temos cerca de 200 gestores que têm fundo imobiliário na prateleira. E cerca de 100, por isso que eu falei que eu não tenho o número exato, mas vamos pôr lá 120 gestores que têm fundos imobiliários com mais de 300 milhões de patrimônio. É muita coisa. É muita coisa. Só que quando você vai subindo essa régua de milhão e começa a pular para bilhão, esse número vai diminuindo. E a gente vai tendo alguma coisa mais perto de 50. Então eu diria que dos 200 nós chegamos em 40, 50 nomes, que na minha visão são esses nomes que vão ser... Claro que eles podem alternar, saem daqui ou não, mas são esses nomes que talvez vão ter um pouco mais de facilidade para dar essa liquidez, porque alcançar liquidez custa caro para a gestora. Isso muitas vezes o investidor que está na ponta final, ele não consegue entender isso. Mas a gente que acompanha muito o mercado desde sempre, a gente sabe onde é que estão as dores de todo mundo. Eu sei onde é a dor do investidor pequeno, eu sei onde é a dor do investidor grande, eu sei onde é o investidor mais jovem, do investidor mais velho, eu sei as dores de todo mundo. Por isso que eu gosto sempre de trazer e batermos papo, como diz o ditado, colocando o dedo na ferida, mas ao mesmo tempo também mostrando que existe um remédio. Então, eu acho que nós estamos num momento em que o pior já passou de longe, aquele que a gente falava, olha, isso aqui é a dor do crescimento, tudo, eu acho que isso aqui a gente já passou de longe, tá? Eu acho que nós não estamos mais nesse campo, isso já ficou, só que agora nós estamos num outro momento, que é esse momento de consolidação que gera outras dores. As pessoas começam a achar que vai ter uma grande concentração, que isso vai gerar numa piora significativa de qualidade. E a gente sabe que não é assim, mas a gente entende a dor das pessoas. E por que eu digo que não é assim? Porque não é assim em nenhum lugar do mundo. Ou seja, se você pegar bancos, a gente vai ter os bancos que são os vetores consolidadores em todos os países, principalmente no Brasil. Se você vai dizer para mim que os 5 grandes bancos que nós temos no Brasil, eles são péssimos porque consolidaram? Não, pelo contrário. A maioria das pessoas que nos ouvem tem o dinheiro lá. Né? Você vai encontrar marcas de automóvel, você vai encontrar laboratórios de remédio, você vai encontrar marcas de franquias de shopping, você vai encontrar marcas que são
que tem uma presença maior. Isso vai acontecer no mercado de fundos imobiliários. Porque lá em 2016, 2018, foi quando teve a maior entrada de novos gestores, que vieram colocando um FOF, colocando um fundo de CRI, brincando alguma coisa com um fundo de tijolo para ver como é que a coisa funcionava. Só que alguns deles ficaram e vão ficar pelo caminho, não que eles vão sumir do mercado, mas é que eles vão ficar de nicho. Vai ser um gestor que vai atender uma demanda de um quase family friends ali, quase que um grupo de investidores que são dissidentes ali de um grande banco, que gostam de aplicar com ele porque confiam no trabalho, mas vai ficar uma coisa de nicho. Pode até entregar um retorno interessante, mas é um negócio de nicho. Só que aí, cada escolha é uma renúncia. Se você for por esse caminho, talvez você não vai ter a liquidez que você gostaria, mesmo que você contrate um formador de mercado. Para tudo isso acontecer, você tem que estar numa base mais popular. E aí estar numa base mais popular é muito oneroso. É gravar podcast, é gravar live, é em vários canais, é participar de evento, é ter formador de mercado, é ter relatório transparente, é ter assessoria de comunicação, é estar disponível para ter um RI, que toda vez quando tem um fato relevante, você passa pelos principais analistas e influenciadores, mandando o fato relevante depois de publicado e se disponibilizando a bater um papo. É sempre poder viajar e ter a oportunidade de tomar um café aqui, outro ali. Então, isso é oneroso e demanda tempo. A questão é que quanto mais o tempo passa, mais caro fica e mais longe fica. Ponto. Isso foi muito mais barato no passado. Hoje é muito mais caro e mais difícil. Por quê? Porque você está tendo esses 30, 40, 50 que estão ficando muito distante. Então, eu vou usar, de novo, peço desculpas, vou usar um termo em inglês. Eu não gosto de ficar falando em inglês porque parece até meio arrogante assim, mas não é. Faria Lime. Não quero, mas só para passar. É o chamado aquele Tier 1, né? Tier 1 Capital. É o capital Tier 1, né? O capital primário ali, o Tier 1. Aí você tem o Tier 2, você tem o Tier 3, né? Então, esse Tier 1 vai ficando muito distante do 2. Antes eles estavam meio embolados. Então, é a mesma coisa para um fundo imobiliário. Você vai tendo um fundo imobiliário de logística que vai ficando tão maior, né, que os primeiros 5 ficam muito diferentes do 6º para o 7º para o 8º, quiçá do 20º. E aí, se você está lá na ponta final, para você chegar aqui agora, fica muito oneroso, fica muito difícil. E aí você vai ter que fazer o quê para sobreviver? Nicho. Então, você vai ser um gestor de fundo de logística que vai investir num mercado muito específico, sei lá, de Guarulhos, que você vai ter 2, 3 galpões lá e vai focar naquele tipo de investidor que gosta de estar lá. Nicho. Você vai ter fundo de shopping que vai estar no Sudeste e vai ficar 2, 3 shoppings ali no Sudeste. Então, esse é um ponto. Então, eu falo que isso vai muito da estratégia da gestora. Não é algo que vai acontecer naturalmente. Não vai ter 200 gestores com 200 fundos líquidos. Não vai acontecer. Porque isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Isso não acontece nem com, sei lá, que eu não entendo, mas eu vou arriscar falar. Isso não acontece nem com criptomoeda. Com certeza deve ter algumas criptomoedas que são Tier 1 Capital, mas deve ter criptomoeda que nem negocia direito, ou quando negocia com uma volatilidade absurda. Possivelmente isso deve existir. Da mesma forma que isso existe, por exemplo, no mercado de ações. Você tem algumas ações que negociam milhões, bilhões, e você tem ações que negociam de vez em quando, de quando em vez. E não tem muito o que fazer. Não dá para você forçar, porque aquela empresa não se consolidou. Claro que isso tem riscos, porque você vai fechando o universo, então você vai chegar uma hora que você vai ter, sei lá, 30 gestores, 20 gestores com 20, 30 fundos que vão representar 80% do mercado. Sim, isso vai acontecer. Só que, por outro lado, são esses fundos... Passaram por toda a provação para chegar lá. Que chegaram lá, erros e acertos, mas que são os fundos que a minha tia, a minha avó, a minha sobrinha que não estuda tanto, esse é o público que vai investir nesse tipo de fundo. Que não é de nicho, é um fundo mais popular. O fundo de nicho pode até entregar um alfa em cima desse bloco, mas ele talvez não vai chegar na minha sobrinha, na minha tia, na minha avó. Por quê? Porque você não está na plataforma. Não porque você não quer, porque agora não tem, é muito oneroso para estar. Então é uma decisão da gestora, aonde eu quero estar nos próximos 5, 10 anos. Vou voltar a dizer, quanto mais as pessoas demorarem para agir, mais caro e mais difícil vai ficar. Quem me ouviu quando eu falava disso lá atrás, aliás, eu até era, não é que eu era criticado, mas as pessoas colocavam isso como um problema. Quando eu falava que ia chegar uma hora, que ia ter fundos imobiliários com 10 bilhões, tá batendo aí.
Vai chegar uma hora que vai ter fundos híbridos em que você já não vai ter mais condição de controlar quantos imóveis eles estão comprando e vendendo, porque o dinheiro recorrente e não recorrente vai se misturar e você vai olhar o histórico e a sustentabilidade disso ao longo do tempo. Vai chegar uma hora que isso vai acontecer. Isso já está acontecendo. E isso vai se tornar cada vez mais até a gente chegar naquele conceito do americano, do aristocrats, né? E você ter um pool de 20, 25 fundos imobiliários que estão há 10 anos com rendimentos recorrentes, corrigindo pela inflação, etc. Esse dia vai chegar. E no fundo imobiliário as coisas tendem a acontecer muito rápido. Muito rápido, porque o mercado de fundos imobiliários ele é agradável, ele é algo tangível para os investidores. O brasileiro gosta historicamente do imóvel, ele gosta dessa ideia da renda, do crédito, e ainda mais tendo um crédito imobiliário de alguma coisa que ele também tem uma certa relação ali, que é um shopping que ele vai, é um loteamento, é uma prédio da cidade dele. Tangível. É tangível. Então isso vai acontecer. Então é questão de, para resumir para resumir a resposta, é uma questão de posicionamento. Então você como gestor quer estar posicionado como? Aproveitar que você me fez uma pergunta. Não é a primeira vez que a gente senta e a gente inverte os papéis, né? Então, da última vez que a gente se encontrou, eu estava no lado de cada das perguntas e respostas. Conversei com o Quineia recentemente e ele falou, foi uma construção. Minha pergunta foi, como Quineia virou Quineia? Como é hoje, né? Existe esse termo, né? Quineia é o Quineia. São 20 anos de história e conversando com o Flávio, você sente que ainda existe muita vontade de construir e do lado deles tem muito a ser feito. Ele não está ali estagnado. E eu tive a oportunidade de ficar muito tempo dentro do mercado financeiro, não do mercado de capitais, que são bancos. Então, eu trabalhei no Pactual, quando o Pactual era muito pequeno. A mesa proprietária era bem pequena. Também conversei com o Montesano e ele falou do tamanho da carteira de crédito na época que a gente estava lá. O tamanho da carteira de crédito, ela subiu de 400 milhões de reais para 200 bilhões de reais hoje. Então, quando o pessoal fala, qual é a capacity que você tem dentro dos seus produtos? Pelo que eu vi, é bem longe do que eu consigo enxergar. Sendo que a gente acabou de falar que o mercado imobiliário não acessa o mercado de capitais. Tem muita gente que pode vir. Então, eu acho que existe posicionamento, tem muita dificuldade. Quanto mais consolidado o mercado, mais difícil é chegar. Mas o Pactual chegou, a XP chegou. Quando o Pactual e a XP já estavam lá, surge o Nubank e chega passando muita gente. Então, acho que cada vez mais vai ser difícil, eu concordo muito com você. Mas a paciência, a resiliência e a organização na hora de se montar a estrutura, ao longo do tempo vai gerando esse resultado. Com certeza. Então, o problema que eu vejo de muito gestor, muito empresário, é que ele quer ter resultado de curto prazo. Não existe resultado de curto prazo. Tipo, todo mundo que você viu ter resultado passou por um ciclo muito longo até chegar um dia e falar assim, nossa, é impossível passar esse cara. E eu estava no Pactual e era impossível passar o Bradesco. Era impossível, era inimaginável. Eles quase compraram a gente antes do UBS comprar. Então, eu acho que tem uma visão de curto prazo de, cara, é difícil, né? Tá lá longe, como é que eu vou passar por essa saga inteira? Mas quem é empreendedor, e a gente, do lado do crédito, tem esse privilégio de falar com um monte de empreendedores, e geralmente tem uma visão de longo prazo. A gente falou aqui de cenários macro. O empreendedor sabe que a vida dele vai ser tortuosa. Por quê? Ele olhou para trás e sempre foi. Então, nosso primeiro episódio a gente fez com o Jean. E o Jean falou, cara, nunca foi fácil. O pessoal, hoje em dia dinheiro não é um problema para você. Ele falou, nunca foi, eu nunca tive. E ele teve que começar a trajetória dele. E ele falou, eu fui fazer a minha primeira compra. E na primeira compra aconteceu isso. Em outras palavras, deu tudo errado no dia 1. Então, dali para frente, é só um pouquinho mais do mesmo. Conviver com aquelas adversidades. Então, acho que quem está aqui para curto prazo vai desaparecer. Quem quer fazer fortuna no curto prazo vai desaparecer. Quem tem uma visão de muito longo prazo, sem pressa, a gente tem vários casos de pessoas que ficaram expoentes no mercado de capitais. Todas elas vieram por uma trajetória muito mais longa do que as pessoas enxergam, cheio de dente. Então, minha visão, o mercado que vai se consolidar, tem que se consolidar, não tem como todo mundo ficar aberto. O movimento que as plataformas têm feito
vai provocar essa consolidação. Então, a abertura que a XP fez está se retraindo de certa forma. O Pactual, idem. Calma aí, eu não consigo botar 300 mil produtos na minha prateleira. Eu tenho que escolher alguns, porque chega uma hora, a pessoa que vai lá no supermercado não consegue nem escolher o que ele vai querer. Como é que chama? Tem um termo para isso. Tem um termo para isso, né? Eu não me recordo. Vou lembrar aqui. Mas essa poluição de informação, em algum momento, gera dúvida e a pessoa deixa de... Acho que é paradoxo da escolha. Acho. E a pessoa deixa de fazer o movimento que deveria fazer porque, cara, simplesmente eu não consigo escolher. Né? Me dá 2 escolhas aqui, azul, amarelo, eu decido. Agora dá a paleta inteira de cores, me embola. Então, acho natural, concordo 100% com você, é um movimento que vai acontecer, mas eu não acho que as pessoas têm que se retrair por causa disso. Pelo contrário, o Brasil tem muita, mas realmente muita grama alta aí para ser explorado, tem muita sola de sapato para todo mundo percorrer, tem muito a se desenvolver, e isso vai acontecer no curto prazo. Eu acho que da mesma forma que você fala com veemência de, cara, nos últimos 10 anos o mercado mudou completamente, eu acho que daqui a 10 anos a gente vai ter a mesma oportunidade aqui para mencionar isso. E se você me permite... Eu permito, com certeza. Agora eu vou responder aquela pergunta anterior dos livros. Em cima, você vê como é que a conversa foi. E você vai entender por que eu vou responder do livro. Eu não vou responder o meu livro, isso eu até falei no começo, mas o livro que eu realmente tenho sugerido para as pessoas são livros comportamentais. Tá? Tanto que a gente vai criar um quadro novo no ano que vem. Não vou falar o título ainda, porque os nomes, a gente sempre coloca nomes sugestivos, assim, né? Então nós temos um quadro lá chamado Filosofando, Como Eu Fiz. Então tem um quadro novo, Econofiz. Então tem um quadro novo que vai no ano que vem, que vai ter essa questão comportamental. E o que você acabou de falar, realmente chama-se paradoxo da escolha. A psicologia define isso, estou pegando aqui do Google aqui, tá? A psicologia define isso como paradoxo da escolha. Quanto mais opções temos, mais difícil é escolher e menos satisfeitos ficamos com a decisão. Então, assim, querer também achar que tem que ter 200 gestores, 500 fundos, isso gera uma certa insatisfação e vai ficando cada vez mais difícil. Então, você tem que ter... a humanidade procura isso. Imagina, eu vou comprar um carro, tem 200 marcas de carro para eu comprar, eu vou estar sempre insatisfeito, porque o meu vizinho, o meu outro comprou ali da garagem do lado, cada um comprou de uma marca. Você tem tantas opções de marcas que no final você vai estar com a sensação de que o seu não foi a melhor compra. Isso vale para fundo imobiliário como para tudo na vida. E as sugestões de livro... são livros voltados para a psicologia financeira, que eu tenho falado isso muito e vou falar aqui no podcast também, que é os livros do Morgan Housel, tá? Que é a psicologia financeira, que é o primeiro livro, e o segundo livro, que é o mesmo de sempre. Então é como se fosse continuação. Uma continuação, que é um livro fácil de ler e que ele vai justamente nessa linha das pessoas insistirem em cometer erros que sempre ocorreram, insistir em ficar preso em coisas que sempre existiram, né? E eu acho que são 2 livros que vai ajudar bastante. E vídeo, eu não vou sugerir um vídeo, eu vou sugerir um tema. Quando a gente fala de fundo imobiliário, 100% das pessoas pergunta qual que é a diferença de investir em fundo imobiliário e imóvel. Então, por que eu investiria em fundo imobiliário e não diretamente no imóvel? E essa pergunta, ela vale até pelo lado do empreendedor. Porque o empreendedor, ele vai pensar o seguinte: por que eu tenho que fomentar esse negócio chamado fundo imobiliário? Realmente esse negócio vai ser interessante? Né? Será que isso vai ser legal? Então, assim, no meu canal tem alguns vídeos sobre isso. Eu não vou dar a resposta aqui, a minha opinião. Então, eu vou sugerir vocês pesquisarem esse tema. Veja o que eu já falei no meu canal. Você vai encontrar vídeos meus mais antigos e vídeos mais novos. A gente sempre volta nessa pauta, que eu acho que ela é muito importante. Ela é um divisor de águas. E se tiver de alguns outros colegas e amigos que também já falaram sobre isso, eu acho que vale assistir. Porque é uma pergunta recorrente, é uma dor recorrente. E pior do que isso, a gente encontra com uma certa frequência um investidor que mesmo depois que investe em fundo imobiliário ainda fica resgatando coisas, como essa, por exemplo, da pandemia. O imóvel lá na rua de casa, na esquina de trás, valorizou 50% depois da pandemia e esse tal de fundo imobiliário está parado até agora, a cotação não sai do lugar. E a resposta para tudo isso está justamente nesses vídeos. Você vai encontrar pontos que vão trazer uma reflexão sobre essas questões. E é uma dúvida do pequeno investidor que está ali montando o patrimônio, ou aquele médio que quer ter umas casinhas de aluguel, alguma coisa, ou mesmo de grandes investidores que têm portfólios milionários e que estão percebendo agora que o fundo imobiliário é uma opção muito interessante para eles também.
entendeu? Por vários motivos, de controle, de fiscais, de opções, que por maior que você seja, um fundo imobiliário, uma carteira de fundos imobiliários vai te dar 200 imóveis, 300 imóveis. Então, não é tão comum também você mencionou a liquidez. A liquidez. Então, eu posso sair parcialmente? Parcialmente, a liquidez parcial. A interação que esses investidores têm com os gestores, eles entendem ali olho no olho. Um almoço, um jantar com um gestor, uma reunião, um café. Um gestor de nicho. Então, você pode ter um gestor de laje, um gestor de galpão, um gestor de multipropriedades. Então, são pessoas que vão estar atuando em diferentes frentes que você, talvez, mesmo com um grande investidor e com uma equipe própria, não consiga ter essa expertise combinada. É exatamente isso. E aí eu acho que vai ficando mais fácil, né? Vai entendendo melhor essa dinâmica. Eu acho que vale a pena. Poderia sugerir também essa comparação eterna de fundo imobiliário e renda fixa, mas eu acho que aí vai ficar muito abrangente. Eu acho que essa do fundo imobiliário e imóvel, a diferença, as vantagens e desvantagens de cada uma, eu acho que vale a pena. Tem vídeos no meu canal e de outros colegas também que, eventualmente, se você pesquisar no Google, vale a pena assistir para quem trata desse assunto. Professor, aprendi pra caramba. Vamos marcar outras conversas que a gente possa conversar, de repente, de um próximo passo. Então, aprendi isso tudo. Aula 1, curso básico já foi. Como é que a gente faz um MBA? Como é que a gente dá um próximo passo já para um investidor mais avançado? Vamos criando essa trajetória de educação. Parabéns pelo trabalho que você faz e faz muito bem feito. Até por isso a gente convidou você para vir aqui para tentar trazer para o nosso público também um pouco de informação, de conhecimento. Eu acho que a liquidez, eu acho que o acesso, isso tudo passa pela educação e como educar, principalmente com a amplitude que você conseguiu atingir, é um desafio que eu acho que é um caminho bem interessante para o crescimento e evolução no mercado. É isso aí, e eu queria agradecer também a vocês a oportunidade, e eu vou falar aqui aquilo que eu escrevo no meu livro quando a gente vai autografar e dar de presente para alguém, a gente escreve exatamente isso, um tijolo de cada vez. Exato. Eu acho que esse tipo de trabalho que a gente faz aqui é um tijolinho de cada vez. Se a gente alcançar meia dúzia de empreendedores, está ótimo. É claro que eu gostaria de alcançar 60, 600, quanto mais, melhor, claro. Mas se a gente alcançar alguns, a gente já cumpriu o nosso propósito. E devagarinho e sempre tendo a humildade de que a gente não está pronto, a gente está sempre procurando melhorar, procurando trazer uma linguagem, uma forma relativamente simples e didática das pessoas entenderem, se interessarem pelo assunto. Hora nenhuma a gente colocou aqui como isso sendo algo infalível, a melhor coisa do mundo. Não, tem as suas dificuldades, tem as suas dores, como eu falei, mas se você tratar bem e fizer essas revisões, vamos indo bem, vamos tendo uma qualidade de vida. Se você vai ao médico, faz o seu check-up, não quer dizer que você não vai ter nenhuma doença. Não vai ter nenhuma doença, não vai ter nenhum problema de saúde. Você vai identificar algo errado do início. Vai identificar algo errado, você vai ter como tratar, você vai ter como remediar, você vai ter uma qualidade de vida melhor e por aí vai. Então, essa que é a proposta, esse que é o convite aqui para todo mundo. E mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, foi um prazer enorme. Prazer foi meu. Você que, assim como eu, curtiu bastante, siga nosso canal, veja os próximos capítulos, entenda um pouquinho mais sobre o mercado, curta, compartilhe. Muito obrigado e até a próxima.